Pessoal, começando com La Marseillaise aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a segunda fase da Revolução Francesa, né? A gente já viu um pouquinho sobre a primeira fase da Revolução Francesa, tá? Nós vimos aquela fase onde você vai ter uma monarquia constitucional, agora a gente vai entrar na fase radical da Revolução, onde literalmente cabeças vão rolar, tá? Essa expressão é desse período. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de implantação da Convenção Nacional, né? Em 1792, mais precisamente em agosto de 1792, a gente vai ter a tomada por parte da Assembleia Nacional do Palácio da Tuileries, tá? Ou melhor, Palácio das Tulheiras, onde a gente vai ter a Casa Real, né? E eles vão prender o rei e vão começar um processo de julgamento desse rei, né? Esse rei acaba sendo destituído, acaba sendo preso, tá? Depois, mais à frente, ele vai acabar sendo julgado. Em 1792, em setembro de 1792, a gente vai ter um processo de implantação da república, né? Porque o rei tá preso, cara. Agora é o quê? Agora é república, agora é que tá valendo. Não tem mais monarquia constitucional, não tem mais nada, né? A Assembleia Nacional Constituinte, ela deixa de existir, ela é extinta e chama eleições para uma nova Assembleia, né, que vai se tornar a chamada Convenção Nacional, né? Essa Assembleia vai ser eleita através do voto, o sufrágio universal masculino, né? Só homens vão poder votar nessa brincadeira, tá? E durante esse período, com o processo de centralização de poder nas mãos é, desse dessa convenção nacional, eles ainda tinham alguma série de problemas. Vai ter uma série de revoltas internas, né, dentro da França. A todo momento, a Revolução Francesa, você tem revolta, 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 revolta. Além disso, além das revoltas internas, você vai ter as revoltas externas dentro desse processo, beleza? Então, a partir desse momento, a gente vai ter a chegada dos jacobinos no poder, né, que vai ser aquela parte mais radical dentro do poder, né? E a Convenção Nacional acaba sendo dividida em duas partes, né? À esquerda você vai ter os jacobinos e à direita você vai ter os girondinos, né? Jacobinos, a baixa burguesia, os girondinos, a alta burguesia e, consequentemente, girondinos menos radicais, mais moderados, né, como toda elite, e jacobinos mais radicais, menos moderados, né, consequentemente, eles querendo fazer uma série de transformações e mudanças dentro da sociedade. Beleza? E quem estava em vantagem eram os jacobinos, consequentemente eles vão impor suas características. Tá? A primeira coisa, em 1793 eles vão decretar a execução do rei, que vai acabar sendo executado em janeiro de 1793. Tá? E em função dessa execução do rei, a gente vai ter uma reação das outras potências, né? Áustria, Prússia, Rússia, outros países todos vão ficar enojados com toda essa situação e com medo de perder o seu poder, né? No caso, o rei fica com medo de que acontecesse esse tipo de revolta dentro do seu próprio país, cara. O cara ficou com medo de perder a cabeça, né? Que loucura é essa? Um país, uma potência como a França passar por toda essa transformação, passar por toda essa mudança e o rei acabar morrendo em função disso. No caso, o rei Luís XVI. Hein? Aí o que vai acontecer? A gente vai ter o surgimento de uma coligação europeia contra a Revolução Francesa, né, aí dividindo problemas internos com problemas externos. Tá? Você vai ter a expulsão dos girondinos da Convenção Nacional. A partir de agora, a convenção é literalmente mais radical. Tá? E em função disso, você vai ter os jacobinos cada vez mais nesse poder. Tá? As províncias, em função do processo de centralização de poder, principalmente em Paris, vão acabar ficando insatisfeitas com essa situação e vão querer participar um pouquinho mais dessa tomada de poder, gerando uma série de revoltas no campo. Tá? E aliado essas revoltas no campo, com os problemas que estão acontecendo externos e internos, a gente vai ter a implantação do Comitê de Salvação Pública, tá? Presidido principalmente por Georges Danton e Robespierre, tá? Os dois principais líderes desses comitês. Tá bom? Uma das características desse período vai ser o chamado período do terror, né? Onde não vamos ter base constitucional, né, para esse poder em si, onde esse poder vai ser desempenhado
principalmente através do terror, através da imposição da chamada lei dos suspeitos, né? Se você for considerado suspeito, você, cara, você vai ser rapidamente guilhotinado com um julgamento bem fajuto, bem falho mesmo. Então, qualquer pessoa que for considerada inimiga do processo revolucionário acaba sendo presa, cara. Então, foi um medo generalizado, vão criar o Tribunal Revolucionário para julgar essas pessoas e, segundo relatos, a gente vai ter mais ou menos 16 mil pessoas que vão acabar com as cabeças, perdendo suas cabeças na guilhotina, tá bom? A gente vai ter como grupos principais o grupo de Jacques Herbert, que vai ser o grupo mais radical, e a gente vai ter o grupo de George Danton, que vai ser um grupo mais moderado, tá? Desculpa a expressão, o Herbert lá, que não é assim que fala não, tá bom? Aí a gente vai ter guilhotina aos dois, os dois acabam perdendo poder. Robespierre acaba ficando sem apoio político. Tá? Por quê? Porque ele acaba isolado, cara. Ele está guilhotinando quem é a oposição e quem é a situação, quem está do lado dele. A galera que estava pedindo um pouquinho mais de abrandamento dessas guilhotinas acaba morrendo. E o Jacques, que era um cara mais radical, que queria mais imposição, acaba morrendo também, guilhotinado. Então, pô, o Robespierre acaba isolado e, consequentemente, se gera uma série de problemas dentro da sociedade. Mas a gente vai ter umas outras mudanças que a gente pode olhar como positivas dessa fase do terror da Revolução Francesa. Primeira coisa, você vai ter o sufrágio universal masculino, ainda tem a questão do machismo inserido desse contexto. Né? Você vai ter a abolição da escravidão nas colônias francesas, né? Tipo Haiti e outras mais. A gente vai ter a reforma agrária sendo implantada, né? Pô, que transformação muito grande dentro da França. Né? A chamada lei do preço mínimo, onde você tinha uma limitação para a quantidade para o valor dos produtos que você vai ter dentro da França, né? Mas apesar de todos esses ganhos, você vai ter uma supressão da liberdade. Tá bom? Então você gera um problema, né? Quando você fala de Revolução Francesa, você fala de liberté, igualdade e fraternité durante a fase do terror, não vai ser bem assim, tá? Vai ser extremamente radical. Por isso que em 1794 a gente tem uma mudança muito forte, né? De junho a julho a gente vai ter um processo de radicalização, né? E esse declínio vai se dar de uma forma muito rápida. Tá? Você vai ter uma oposição cada vez maior dos camponeses, tá? Da burguesia, tá bom? Em função dos camponeses, por conta da crise, né, que acaba se agravando, e crise acaba gerando um processo de deposição do poder, não tem jeito, tá? E a burguesia, através dos preços tabelados, que não estavam conseguindo ter os lucros satisfatórios para eles, e às vezes até perdiam dinheiro com esses preços. Consequentemente, em 9 de Termidor, né, que é o ano do calendário revolucionário, a gente vai ter os líderes da Revolução Francesa, que sobraram, né, no caso o principal era Robespierre, acaba sendo guilhotinado, mas a luta externa acaba continuando, beleza? Contra os outros países, tá?